Duas coisas para falar. Um, escrever não é difícil. Dois, você vai escrever bem amanhã. Vem comigo porque a hora é essa. Eu amei essa piscininha aqui, gente. Só não posso me distrair hoje. Redação nota 1000. Mais um aviso importante. Nós não sabemos ainda se a nossa aula poderá ficar disponível aí por conta de problemas lá na hora de subir o vídeo para o YouTube. Isso não é a gente está tentando. Só que, enfim, alguns vídeos estão subindo aí com certo problema. Aí, posteriormente não conseguem, alguns não conseguem assistir. Então, assista agora. Vá chamar o seu amigo, né, na página dele, no Facebook, nas redes sociais dele. Avisa que Titio está falando agora sobre redação importante para a prova de amanhã e que ele pode não conseguir assistir daqui a pouco. Então, o primeiro pedido que eu faço para vocês é: vai lá e chama o seu coleguinha para ver Titio. Segundo pedido, fecha as outras abas e presta atenção só em mim. Enrolação, esquenta, coisinhas, materializou o fantasma do algodão. Não, hoje é papo 1, então atenção só em Titio, fecha a aba do outro e abre aqui a aba do Titio, porque nós temos coisa importante para falar. Estratégia nota 1000 para a hora do Enem. Primeiro, você tem de se compreender no tema, você não pode escapar o tema naturalmente, a gente vai aprender a ler tema. Tipologia textual tem que ser dissertação, texto em que você se posicione e comprove aquilo. Estrutura dissertativa relacionada à tipologia, coesão e coerência textual. Professor, coesão e coerência textual, como é que eu resolvo isso na minha vida? Não repetindo palavras e empregando conectivos em início de parágrafo. Professor, eu sempre penso que não estou repetindo palavra, depois quando eu vou olhar tem palavra repetida. O que eu faço? Segue a minha dica. Elaborou sua redação em mais ou menos 1 hora. Quem tem que saber a hora de fazer a redação é o aluno, se é no começo, se é no final. Não, o aluno está aqui para aprender, eu estou aqui para ensinar, então eu vou te orientar. Faça a sua redação no começo. Então, na primeira hora da sua redaçãozice, você vai preparar o rascunho mais maravilhoso do mundo. Não corrige ainda. Deixa o rascunho guardado, vá fazer suas questões objetivas, quem sabe que algumas citações ainda virão à sua memória. Lá no finalzinho, antes de passar o seu cartão resposta a limpo, você passa a sua redação a limpo. Esse pequeno afastamento que você tem entre o texto produzido e o momento de passá-lo a limpo vai fazer com que você enxergue melhor os seus erros e possa corrigi-los com mais proficiência. Estamos juntos? Sim ou não? Então, vamos lá com Titio. Coesão e coerência para você facilitar a sua vida em relação a isso aqui. Você que já sabe, estou falando com os alunos que já têm ideia do que vão fazer, é só passar a sua redaçãozinha e a limpo no final. Professor, e a correção gramatical? Correção gramatical não vai ser mais o seu problema. Professor, eu escrevo muito errado, eu esqueço o acento. Gramática em redação pode lhe tirar no máximo 200 pontos. E para o indivíduo conseguir perder 200 pontos em gramática, que ele tem que ter erro da primeira à última linha. Então, não se estresse com ortografia. Se você for perder, vai perder pouco. Agora, não lembra se a palavra tem acento ou não, imediatamente você troca e substitui por um sinônimo. Professor, eu não lembro se eu uso crase ou não, na dúvida não chute. Como eu digo sempre, crase pode ser obrigatório, crase pode ser facultativo e crase pode ser proibido. Na maioria das ocorrências do A crase é proibida mesmo. Então, a possibilidade de você empregar crase, chutar e errar é bem maior do que de você evitá-la. Então, não chute crase. A mesma coisa eu falo em relação à vírgula. Nas citações, não esqueçam de empregar essa vírgula. Segundo o autor, vírgula, a filosofia, de acordo com Aristóteles, vírgula, devemos fazer a biologia, enfim. Tente sempre pontuar aquela referência. De acordo com a biologia de Darwin, vírgula, citações indiretas marcadas com vírgula. Na insegurança, você também não chuta a bendita da vírgula. Ok ou não ok? Então, como é que eu resolvo correção gramatical no último dia de aula? 1, substituindo por sinônimos. 2, não chutando crase. 3, não chutando vírgula. Com a substituição, você resolve todos os problemas de ortografia. Com a questão do facultativo, vírgula e
crase, você resolve os dois maiores índices de erro em prova do Enem, que são crase e pontuação. Você já se afastou da média ou da margem de erro estabelecida pelo INEP. Estamos juntos? Sim ou não? Então, vamos lá com o Titio Zice. Tema, tipologia, estrutura, coesão e coerência. Delimitação do assunto é importantíssimo. Cuidado com referências genéricas. Por exemplo, as crianças precisam de lazer todos os dias. Precisa de lazer todos os dias, mas todas as crianças precisam sim. No Brasil, cuidado com o todo, com o nada, com ninguém. Ninguém sabe votar no Brasil. Como assim ninguém sabe votar no Brasil? Evite palavras ou expressões genéricas. E quando a banca diz para você que o tema é delimitação, aliás, a persistência da violência contra a mulher, se você fala de violência contra a mulher e se esquece da delimitação da banca, que foi persistência, você acaba errando a abordagem do seu tema. Tipologia textual, dissertação argumentativa, estrutura, microestrutura e macroestrutura, repetição, ligação, correção gramatical e por aí vai. Vamos lá então com o Titio. Você que já sabe escrever, já tem a ideia de que quando você faz o primeiro parágrafo do texto, você entrega um contrato para a banca. Você diz assim para a banca, olha, a partir desse tema que você acabou de me dar, eu percebo que acontece isso e isso de ruim no Brasil. Então, aí você vai dizer, nesse sentido, convém analisarmos as principais causas desse problema na sociedade. Ou você termina dizendo, nesse sentido, convém analisarmos as principais consequências desse problema. Nesse sentido, convém discutirmos as raízes históricas desse problema na nossa vida. Titi está olhando aqui para o ladinho, o Sanis está fazendo uma foto do Titio. Ah, é? Eu pensei que era foto espontânea. Aí eu tô aqui, aí, ó. Titio Zice. Então vamos lá. Voltei para cá. Você pode, no seu primeiro parágrafo, apresentar tese ao seu posicionamento, argumento 1 e argumento 2, aí a banca vai esperar que você, em cada parágrafo do desenvolvimento, retome um daqueles argumentos citados lá em cima. Isso é apenas uma possibilidade. O professor ensinou lá uns esqueletinhos, não é esqueletinho, eu ensinei uma possibilidade das possibilidades mais simples que tem, para quem tem muito nervoso, muita insegurança. Agora, se você está mais seguro, não precisa apresentar argumento na introdução. Você apresenta simplesmente um encaminhamento argumentativo. Estamos juntos? Então vamos lá, Titio. Vim para o desenvolvimento, que é o momento em que você precisa preencher linhas, se aprofundando na promessa que você fez à banca lá no parágrafo de introdução. Então, se você pretende revelar raízes históricas e ideológicas do problema X, em um parágrafo você fala sobre a raiz histórica, no outro parágrafo sobre a raiz ideológica correu para o abraço porque a banca acabou de se apaixonar por você. Estamos juntos? Preste atenção, Titio, hoje aqui. Fecha aquela aba lá e preste atenção, Titio, aqui. Então, vem comigo. Qual é o interessante? Os alunos sentem mais dificuldade de engordar o desenvolvimento. Porque a conclusão, ele engorda apresentando mais ou menos argumentos. Agora, ele se sente vendido aqui, ó, no meio da redação Zice. Na conclusão, ele precisa ter uma proposta de intervenção, já sabe disso, com 2 agentes. Agora, como é que a gente faz para engordar o desenvolvimento? Com citação. Olha para cá que Titi está falando com você e é sério. A citação aumenta sua nota na competência de número 2, que tem a ver com estrutura e domínio de outras áreas de conhecimento. A citação aumenta sua pontuação na competência de número 3, em que se fala de argumentação. Professor, mas para eu saber argumentar, eu preciso saber o tema. Não, porque eu vou lhe dar hoje as citações que você pode usar em qualquer tema. Estamos juntos? Vou dar 3, você decora aquela que você quiser. Estamos juntos ou não? Então, vamos lá com o Titio Zice.
Tá bom. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é obrigatório, mas a maioria das pessoas gosta de apresentar proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. Não há mal nenhum nisso e é sempre melhor você fazer um texto previsível para o Enem. É um texto que vai ser corrigido num bolo de 100 por dia por um corretor cansado que deu aula o dia todo, vai chegar lá para corrigir sua redação ZIS, que foi escaneada lá em Brasília com aquela letra horrorosa sua. Então, não vai... eu fiz uma proposta de intervenção, só que eu coloquei um agente na introdução, aí eu coloquei a medida no desenvolvimento e eu disfarcei o outro. Não tem que disfarçar nada. Você tem que ser claro, você tem que ser óbvio, você tem que ser previsível. Mas isso não é escrever bem, isso não é um texto criativo. Não existe entre as competências do Enem o critério da criatividade. Eu gostaria que tivesse. Agora, faça um texto previsível e de forma correta, é claro, e ele será mais bem avaliado, ok? Por parte da banca. A propósito, eu quero que vocês mandem pergunta pro titio aí em nosso chat. Fiquem ligados, perguntice pro titio. Vamos lá, saindo do lugar comum. Vou falar sobre tema daqui a pouco? Vou. Então para de perguntar qual vai ser o tema do Enem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem alguma outra pergunta em relação a Instrutuice? Diga aí, diretor. Fechou o microfone, né? Tem alguma pergunta? O diretor ligou o microfone para falar. Eu não pergunta sobre tema, ele desligou. Diga aí. Para você lembrar o pessoal de responder a pergunta. A nossa enquete. A nossa pesquisa aí embaixo na descrição do vídeo. Sim. Para lembrar o pessoal. Debaixo da descrição do vídeo está perguntando lá, prova do primeiro dia. Sobre a prova de hoje, o que você achou? Humanas foi mais fácil e natureza difícil? Foi natureza fácil, humanas difícil, as duas fáceis, as duas difíceis. Comparando com o ano passado, a prova de hoje... mas eu não fiz a prova do ano passado. Errado estava você que devia ter feito para se preparar, mas agora já era, vocês já são bons naquela sociedade, já está lá na frente, vai vencer. Que assunto da prova de humanas você gostaria que fosse comentado durante a semana aqui com o Titiz esse e com os demais professores? Que assunto de naturezas você gostaria que fosse comentado na próxima semana? Na verdade, eu vou entrar na parte da redação ZIS, né? Que ainda não apareceu aí nessa pesquisice, deve entrar amanhã. Então, voltando para o nosso Foquíssimos. Vem cá, tem pergunta aí? Como é que tá o negócio? No questions. Então, vamos lá. Vocês já viram em nossos vídeos anteriores as possibilidades que nós temos de começar o parágrafo de introdução. Agora, consciência. O Enem sempre apresenta temas ligados a algum problema social voltado para o Brasil. Então, você identificou o problema, afirmou que ele melhora, que ele piora, que ele vem preocupando, que ele deve ser mais discutido. Isso já vai ser considerado uma tese e um posicionamento de sua parte. Ótimo. Você pode começar dizendo: é possível afirmar que a crise hídrica no Brasil se agravou nos últimos anos, tendo em vista a má administração pública. Podemos perceber que a violência contra idosos aumentou nos últimos anos, tendo em vista a falta de consciência da população em relação ao trato com a terceira idade. Você pode dizer relativo a sustentabilidade no Brasil. É possível afirmar que a Copa as Olimpíadas nos mostraram que o tema é relevante em relação... No que se refere a esta é uma possibilidade. Professor, e se eu não quiser usar nada disso aqui? Você pode começar direto na sua tese ou, preste atenção, titio, para a sua introdução você pode abrir com uma citação histórica. Professor, eu preciso tanto assistir a um vídeo seu aí para eu fazer bem uma redação. Qual deles você me aconselha a assistir agora? Você vai assistir aquele 30 citações para fazer sua redação bombar no Enem. E eu dou citação histórica para você abrir o texto, citação gordinha para o desenvolvimento, citação curta ou envolvendo a palavra solução para você usar no parágrafo de conclusão. Ok ou não ok? Então eu já escolhi, eu já selecionei e entrego para você. Hoje nós vamos ter novas possibilidades de citação. Estamos juntos? Ok ou não ok? Então vamos lá com o titio Ziz.
Depois que eu apresentei a tese, eu posso colocar um pois, que é mais batido, então eu costumo evitar, um porquê, um visto que, um tendo em vista e apresento meus argumentos. Eu gosto muito de colocar ponto continuativo e dizer assim, olha, isso se evidencia não só por A, mas também por B. Apresentei o argumento A e o argumento B, ciente de que a banca vai esperar que você retome o A e o B durante o seu desenvolvimento. Estamos juntos? Sim ou não? Então, vamos lá com o titio. Tudo isso aqui também já vimos, estruturice, parágrafo de introdução após a tese, e isso se evidencia não só por A, mas também por B. Continuando aí com o titio. Professor, como é que eu somo ideias no meu texto para não ficar repetindo e? Simples. Você tira o E e põe o não só A, mas também B. Não apenas A, como também B. Tendo em vista A aliado a B. Tendo em vista A relacionado a B. Tendo em vista A em consonância com B. Estamos juntos ou não? Então, a falta de preservação ambiental vem se agravando no Brasil nos últimos dias, ou nos últimos anos no Brasil. Ponto continuativo. Isso se evidencia não só pela falta... Cadê o titio Zice? Não só pela falta de investimento do poder público, mas também pela não cobrança da sociedade, ou tendo em vista a má administração do poder público em consonância com a falta de consciência e mobilização do tecido social. Estamos juntos? Posso seguir? Então vou aproveitar para dar umas dicas aí, que é o seguinte, a palavra sociedade fatalmente será usada na sua redação. A palavra sociedade, fatalmente. Professor, como é que eu faço para não repetir sociedade? Quer sofisticar o seu texto? Você pode usar, por exemplo, a expressão tecido social. Sociedade, uma hora, outra hora você usa tecido social. Estamos juntos? Ok ou não ok? Outra coisa, o verbo ser, o é. Tira o é. Por exemplo... a crise hídrica é um problema que vem perturbando a sociedade brasileira. Não, a crise hídrica, tira o é, apresenta-se como, a crise hídrica pode ser compreendida como, a crise hídrica figura como, então você tira o é e coloca apresenta-se como. Tá anotando? Tá anotando não? Anota, titio. Tira o é, porque isso não está no slide existe, e coloca apresenta-se como, figura como. Exatamente. Posso seguir ou não? Então vamos lá com o titio Zice. A outra coisa, vou repetir aqui, sociedade, você substitui, anota, entidade. Olha aí, você vai substituir sociedade por tecido social. Isso é uma boa adequação vocabular. Posso seguir? Sim ou não? Cuidado, vocês que estão recebendo sistemas polêmicos aí, vai cair, vai falar sobre o preconceito contra a homofobia, vai cair para falar contra a religião, do não sei o quê. Não é perfil da banca cobrar temas moralmente polêmicos. Estamos juntos ou não? Então vamos lá com o titio Zice, voltei para cá. Já aí, viu, Guice? Pede pro pessoal mandar pergunta com a hashtag. Manda pergunta com hashtag. Fala aqui com o povíssimo. Vivo. Deixa eu ficar alto que você vai entrar. Tem que ficar alto. Véspera pro Enem ou pro Enem ao vivo no Twitter. E também, Rominho, eu vim dizer um negócio. Diga. Você é líder de audiência no YouTube. Eu sou líder? E também vamos comemorar hoje que agora batemos 200 mil. 200 mil inscritos 200 no mil canal? inscritos no canal. Show de bola. Maravilha. Meus amigos que estão nos assistindo, posso chamar de amigo porque é uma convivência longa que nós temos durante esse ano. Obrigado pelo seu reconhecimento de estar conosco e pela sua inscrição no nosso canal. Você que está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos aqui. Vai me assustar com essa porra. Ai, 200 mil! Vamos, meu Deus do céu, gente. Eu não sei de mais nada. Vamos lá, então. É só susto que eu tomo, gente. Vamos lá, então. Ainda bem que eu não gritei, porque quando eu me assusto... né? Voltei pro conteúdo. Vamos lá com o titio Zice, hein? Vamos lá com o titio Zice. Opa! Ih, mas agarrou aquela peninha no quadro. Vamos lá com o titio. Professor, e se eu tiver a ideia de apresentar um aspecto positivo e negativo em relação ao tema apresentado pela banca? Muito simples. Você pode dizer assim, olha,
terminar o seu parágrafo. Nesse sentido, convém discutirmos aspectos positivos e relativos relacionados à discussão sobre o tratamento a idosos no Brasil. Nesse sentido, convém discutirmos aspectos positivos e negativos relacionados ao trato a idosos no Brasil. Agora, relativo ao tema, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto negativos. Ponto continuativo. Se por um lado, vírgula, acontece A, B e C, por outro, D, E, F, G. E aí você mostra o aspecto positivo e o aspecto negativo. Ok ou não ok? Então, vamos lá com o titiozice. Posso seguir ou não? Tem perguntice? Pode mandar pergunta. Qual é? Aluno mandou pelo WhatsApp. Tem pergunta pelo WhatsApp agora também, gente? Ou aconteceu sem querer? Aconteceu sem querer. Hoje, na prova, caiu vários e prováveis assuntos da redação, mas o assunto que mais caiu foi sobre cultura. Então, quero saber, citação, eu posso falar na minha redação sobre esse assunto, cultura. Nós vamos falar já já. Agora, posso dizer, aluno do WhatsApp, não tem o nome dele, não? Não. Seu lindo, será que é o negão do WhatsApp, gente? Busca um contato dele aí pra mim, gente. Ora, todo ano, cultura é tema dentro da prova objetiva do Enem. Até porque a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, os alunos pensam que é só língua portuguesa. Não, não é. É português, literatura, cultura, tem questões ligadas à educação física, tem questão ligada à arte, teatro, música, não é isso? Então tem questão interpretando, por exemplo, a figura de um homem numa posição de... como é que é isso aqui mesmo? Como é que fala isso aqui? Quando o cara recebe a bola? Esqueci, manchete, não é isso? Posição de saque, e você tem a pessoa se esticando lá. Então, o Enem caiu questões relacionadas à cultura. Cai todo ano, tá bom? Todo ano isso acontece. Vamos lá com o titiozice. Tem mais pergunta aqui. Ana Neves, o uso do gerúndio é ruim? É sim, meu amor. O gerúndio dá uma ideia de algo estático que é bem-vindo ao texto descritivo e não ao dissertativo. Evite o que você puder do gerúndio. Titio, letra cursiva ou de forma? Isa, qualquer letra que você fizer bem. Não se preocupe com letra de forma, letra faça do seu jeitinho. Agora, naturalmente, se você fizer a letra de forma, tem que destacar as maiúsculas para ficar bem claro que aquilo ali é maiúsculo ou minúsculo. Posso começar a redação com alguns dados? Por exemplo, segundo o site, não só pode como deve. Paula Ellen. Tomara tá ali. Como não caiu nada sobre Mariana na prova, esse pode vir a ser o tema da redação? Claro que pode, Alice. Claro que pode sim. Tá ok? No ano passado, caíram 2 questões de Simone de Beauvoir e aí as pessoas... crise, violência contra a mulher. E foi. Então, essa mesma previsibilidade em relação ao tema pode não se confirmar. Tá bom, meu amor? Então vamos lá com o titiozice. Especificamente a tragédia de Mariana pode cair, mas é pouco provável. Agora, tragédias ambientais como um todo, aí sim, ou a questão da sustentabilidade, progresso, por aí vai. Vamos lá com o titiozice. Posso seguir ou não? Então vamos lá, vem comigo, vem com o titio. Professor, como é que eu uso conectivos para somar uma informação ou outra dentro do meu texto, além do E? Para mudar de um parágrafo para o outro, o que eu faço? Se os 2 parágrafos forem na mesma direção, você vai colocar, além disso, você vai colocar nesse sentido, você vai colocar, somado a isso, podemos dizer que, convém lembrar ainda que, vale também ressaltar que, confia em mim, você pode usar a primeira pessoa no seu texto, sim. Percebemos ou vemos em nosso país, você pode usar assim. Agora, jamais tire argumento da sua vida, tá ok? A economia tem melhorado porque o carro do meu pai é melhor e a minha mãe tem um emprego. Não use argumento tirado da sua vida. Agora, na apresentação da tese, você pode usar a primeira pessoa. Então, vamos lá com o titiozice. Oposição. Um parágrafo fala positivo e outro fala negativo. Você usa um entretanto, um no entanto, mesmo assim, um não obstante, um apesar disso. Outro aspecto a ser considerado é que, então, tudo isso aqui é possibilidade de amarração do texto que a banca ama, adora e se apaixona por você. Professor, mas eu sinto tanta dúvida, será que eu posso colocar? E a pontuação? Já coloquei a conjunção com a vírgula do lado. Entretanto, vírgula. No entanto, vírgula. Mesmo assim, vírgula. Não obstante, vírgula. Apesar disso, vírgula. Podemos dizer que outro aspecto a ser considerado é que... Estamos juntos ou não? Então, vamos lá com o titiozice. Conclusão.
Pelo amor de Deus. Vai concluir. Primeiro, cuidado. Vamos lá, atenção, titio aqui, foco em mim. Você só pode usar em parágrafo de conclusão, conectivo de conclusão. Você não pode começar a sua redaçãozinha assim, ó. Porém, muitas pessoas ainda não sabem que é necessário que o governo... Não pode ser porém no começo. Você não pode dizer assim, entretanto, as pessoas... Além disso, não. Se o parágrafo é de conclusão, ou você começa o seu parágrafo de conclusão com uma citação, e eu vou dar essa citação já já, ou você começa o seu parágrafo de conclusão com um conectivo conclusivo. Portanto, dessa forma. Agora, tome cuidado para você não apresentar, e eu comentei isso na nossa última aula, sequências de conectivos conclusivos. Os alunos têm feito conclusão assim, olha, portanto, o governo deve fazer isso, ponto continuativo. Por isso, vírgula, não, por isso é conclusivo, o portanto também não pode. Dessa forma, o governo precisa, portanto, deve acontecer. Então você não pode colocar um parágrafo cheio de conjunção conclusiva, ligando aquelas frases todas, porque senão isso se torna uma redundância argumentativa. Nós estamos juntos ou não? Posso seguir ou não? Então vamos lá com o titio. Competências do Enem, como é que minha redação será corrigida? Estamos em quantos aí, meu amigo? Estamos batendo aí a marca dos 7.100 alunos. 7.100. Vamos lá, meus amigos. Chama a galera aí, porque estamos nos aproximando da discussão sobre tema. Não é isso? Então vamos lá, Titi. Foco em mim. Vamos lá. Competência de número 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Decora aquelas 3 palavras elegantes que você acha necessário usar no seu texto e não se preocupa com ortografia, eu já falei isso aqui. Professor, mas eu tenho muita dificuldade com ortografia. Eu disse no começo da aula e repito agora. As pessoas que têm problema com a competência de número 1, isso é estatística de erros na redação do Enem. Quais são os problemas gramaticais aqui? Muitos têm sim a questão da inadequação. Usam gíria, querem colocar um caramba, querem colocar um sim. Cuidado com esse sim, hein? O governo deve sim criar leis. Tira esse sim de confirmação, porque isso é marca de oralidade. Agora, voltando para cá. A ortografia, a grafia das palavras, a questão da acentuação gráfica e da crase, eu já falei aqui que são os principais erros. E esses 3 principais erros têm como ser contornados. Como? Qual é a dica? Qual é o bizu? Grafia de palavra, não sabe, você simplesmente substitui por um sinônimo. Ah, mas eu não lembro de nenhum sinônimo na hora, então você reescreve a frase para não precisar daquela palavra. E regência e crase, o que eu faço? Não chute. E vírgula, o que eu faço? Não chute. Sabe, emprega, se não sabe, deixa pra lá. Voltei pra cá com titio Zice. Competência de número 2. No número 2, disse o seguinte: você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto. Dissertativo argumentativo em prosa. Dissertativo argumentativo em prosa é aquela redação bonitinha comum que não é um poema, não é um verso. Não é isso? Então vamos lá com o titio Zice. Você precisa fazer aquela estrutura de apresentar argumento, posicionamento, tese. Agora, você precisa apresentar citação ou comparação ou exemplo de outras áreas para que a banca perceba que você, além da língua portuguesa, você sabe biologia. Além da língua portuguesa, você sabe história. A prova do Enem, eu disse isso na entrevista esses dias e eu posso repetir agora, não é aquele monstro que está tentando destruir a sua vida. Não, não. É uma porta aberta para você mostrar tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você tem para dar. Então, mostre o exemplo, mostre a história, mostre aquela reportagem que você viu, que você vai se dar bem no texto. Professor, mas eu não vi nenhum, eu não lembro agora o que eu faço. Então você decora aquela que eu vou dar agora, porque serve para tudo quanto é tipo de tema. Tudo bem? Pergunta, Isa Brandão, uma citação na introdução, 2 na introdução, seria do desenvolvimento, e 2 na conclusão, pode? É muita citação, viu, Isa? Se você colocar muita citação no seu texto, inclusive nessas redações que eu vi por aí, o pessoal colocando como redação nota 1000, tem uma redação lá que ela parece até uma notícia de jornal, porque ela é referência a dados estatísticos de cima a baixo. Então, a banca considera que tem pouca marca de autoria e muita referência de terceira pessoa no texto. E isso é um problema sério. Então, põe aí uma média de 3 citações, 4 citações já pode ser perigoso. Agora, dependendo, se forem curtas, por aí vai.
Antes ou depois do argumento 1 e 2, aí fica a seu critério. Titio, é melhor colocar título na redação ou deixar sem? O título pode ter verbo? Como fazer um bom título? É bom fazer título sem verbo, curtinho. Agora, não perca tempo com o título no Enem, porque o Enem não aumenta a sua nota por causa do título, mas pode baixar sua nota por causa do título. Porque o Enem diz que é facultativo. Então, 2 redações valendo 800, uma com título, outra sem, a banca não pode aumentar que ela colocou título. Tudo bem? Agora, se você tiver um erro de ortografia no título, repetição de palavra, aí você pode perder tempo, ou perder ponto. Resumindo, a redação do Enem pode tirar ponto usando o título? Pode. Ela pode aumentar a nota de quem usa o título? Não. Então, você vai empregar título para quê? Não perca tempo com isso. Competência de número 3 tem a ver com a argumentação, você salva a sua vida com os argumentos. Competência de número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos, repetição de palavras e usos conectivos. Já mostrei como é que você salva a sua vida aqui. É só você passar a sua redação a limpo no final da prova e não quando acabar de fazer, já falei disso também. Competência de número 5, proposta de intervenção, usando pelo menos 2 agentes sociais, dizendo como vai agir e dando a finalidade. Eu vou dar uma estruturinha já para você usar. Temas que já caíram no Enem, para a gente desenvolver um perfil. Tema do Enem em 1998, Viver e Aprender. Aqui foi um tema aberto, né? Estilo PUC. Tema do Enem de 99, Cidadania e Participação Social. Tema do Enem de 2000, Direito da Criança e do Adolescente, como enfrentar esse desafio. Tem gente colocando em lista de prováveis temas o direito da criança e do adolescente. Já caiu, gente, já caiu. O aluno pode até não saber disso, mas pelo menos o professor que está abrindo a boca para falar, ele tinha que saber. Desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses e esse conflito. Tem gente apontando esse como um tema de novo para a redação do Enem. Não, se cair desastre ambiental, aí, né, a preservação, a sustentabilidade é uma coisa. Agora, você, né, apresentar preservação ambiental e desenvolvimento social, isso já foi tema do Enem. Então, meus amigos, cuidado com esses fakes de dica para você não estudar coisa que já caiu no Enem e perder tempo. O direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. A violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo. Então, violência já caiu. Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Temas do Enem 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira. Então, trabalho infantil já caiu. O poder de transformação da leitura. Então, leitura já caiu. 2007, o desafio de se conviver com diferenças. Então, a questão da diferença já caiu no Enem. Como preservar a floresta amazônica, suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros, então, aumentar a fiscalização. Novo perfil a partir de 2009. Em 2009, o Enem deixa de ser uma prova simplesmente avaliativa da qualidade do ensino e torna-se um elemento de acesso às universidades públicas e também particulares do Brasil. Então, 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Olha aí a questão do Brasil sempre presente. O trabalho na construção da dignidade humana. Nos textos motivadores, a gente percebia que era um tema voltado para o Brasil. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Então, você tinha a questão do Brasil ali presente como interesse da banca para você dissertar. Movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Aqui o Brasil não apareceu no texto motivador, mas apareceu no próprio tema. Tem gente fazendo resenha sobre a migração, porque lá no Oriente Médio, não sei o quê, imigração no Oriente Médio não é Brasil. Então, se não é Brasil, não é interesse da banca. Mas imigração no Brasil já caiu, então não vai se preocupar com isso. 2013, lei seca, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Atenção ao que você lê. Se a banca pediu implantação da lei seca no Brasil, você pode falar sobre causas, falar sobre consequências. Agora, se a banca pediu efeitos, leia o tema, delimitação do assunto, você só pode falar sobre consequências. Várias pessoas falaram sobre as causas da lei seca e não trataram dos seus efeitos, então, das suas consequências. Então, cometeram um certo desvio. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Então, a gente tem aí 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.
O que vai acontecer aqui? Cadê? Possíveis temas. Olha lá. Está chegando a hora. É hora de... Não tô indo embora, não. Professor, qual é o perfil de tema do Enem? Se eu não sei qual é o tema ainda, qual é o perfil? Calma. São sempre temas. Vou botar aqui, tema do Enem. É sempre um tema social. É sempre algum problema social, ele reflete um problema social e da sociedade brasileira. É isso, professor? É. Só que além disso, eles pedem para você uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção, ou seja, solução, é só quando há problema. Então, é problema, é social e é no Brasil. Então tem que ter uma solução. Proposta de intervenção é solução. Professor, como é que eu aprendo citação para levar para a hora da prova? Olha para cá que você vai sapatear agora na cara da sociedade. Titio trouxe para você hoje citação relacionada à sociedade, ao mundo. Você vai empregar voltado para o Brasil. Citação relacionada à palavra problema. Citação relacionada à sociedade brasileira e citação relacionada à palavra solução. Dessa maneira, independente de qual seja o tema apresentado pela banca, você com certeza vai ter como garantir 200 pontos na competência 2, 200 pontos na competência 3, ainda com a estrutura de proposta de intervenção, mais 200 pontos na competência de número 5. Você já sai de casa com 600 pontos na sua redação. O resto é o resto. Você já sai de casa com 600 pontos na sua redação. Professor, eu não sei qual é o tema, não interessa, mas ele vai ser social. Eu já vou te dar uma citação de sociedade. Ah, mas eu não sei qual é o tema. Não, mas ele fala de um problema. Eu já vou te dar a citação sobre o problema. Ah, mas eu não sei qual é o tema, não interessa. Sobre a sociedade brasileira, vai ter tema sobre o Brasil. Mas ele pede solução. Vai ter tema sobre solução para você entregar junto com a proposta de intervenção, se você quiser. Estamos juntos? Sim ou não? Então, você pode perder tempo fazendo 217 redações sobre tudo quanto é tema, ou você, que é uma pessoa inteligente, pode otimizar o seu tempo e cercar por aqui, ó. Isso aqui é uma estratégia infalível. A todos que eu apresentei, não houve menos de 800 pontos na redação do Enem. Eu tenho certeza disso vai acontecer com vocês. Estamos juntos ou não? Sim ou não? Vamos lá com o Titio Zice? Então, vamos lá. Oi, vamos lá. Esconder a luz. Mobilidade urbana no Brasil. É possível tema, professor? É. Primeiro, porque reflete um tema social, porque é um problema do Brasil e é um tema ligado à nossa atualidade. Tudo bem ou não? Cuidado a idosos no Brasil, um dos desafios sobre a inversão da pirâmide etária do Brasil. O que acontece? O cuidado a idosos já foi tema do Enem de uma prova que vazou. Aí o tema foi abortado. Agora, ele está ali na manga, ele pode se realizar a qualquer momento. Então, enquanto esse tema não cair novamente, ele deve ser apresentado como um possível tema. Tragédias naturais no Brasil. Aí você vai, localizar a questão da tragédia natural, vai mostrar como a nossa sociedade contribui para essa tragédia natural, como essa sociedade sofre os impactos dessa tragédia natural. Sim, porque quando a gente rompe uma barreira, por exemplo, a gente não tem simplesmente aquela região devastada. Você tem uma questão social, a questão do emprego, a questão da sobrevivência das pessoas. Eu vi uma reportagem, não sei se foram 121, 122 espécies de peixe que deixaram de existir naquela região onde houve a tragédia de Mariana. É uma coisa irreversível. Quando é que a gente vai criar novamente uma espécie de peixe para existir naquele ambiente? Então vamos lá para o Titio Zice. Acessibilidade nos grandes centros urbanos brasileiros. Quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente tanto pode, de acordo com o texto motivador apresentado pela banca, ela tanto pode estar tratando da questão dos deficientes físicos, como pode estar tratando da questão dos
dos idosos, não é isso? A pessoa que pega a vaga do idoso no shopping center, a pessoa que não respeita a vaga para deficiente e por aí vai. Os desafios para a inclusão social no Brasil. Então, como é que a gente diminui a desigualdade social no Brasil? Para isso tudo tem citação que o Titio reservou. Professor, isso na hora da redação não foi nenhum tema desses. Não interessa, porque eu estou dando de presente para você a citação. Então, vamos lá com o Titio Zice. Como é que estão ali nossas 8.000 e... Eita, que coisa mais linda. O Titio tá vendo aqui o bate-papo de vocês agora, gente. Olha lá, eu fiquei sem água quando a barragem se rompeu. Oh, meu Deus, que triste. Inclusão pode ser. Cheguei atrasado. Ah, não. Tomara que você consiga, viu? Vamos lá, traz o amiguinho para assistir. Citação sobre problema. É problema. O pessoal... Tonzinho, você tem como botar na fuça do pessoal? Tá lá. Galera, dá print correndo, dá print. Não sei se você conseguiu baixar ou não o material Zice. Então dá print. A print. Vamos lá, gente, eu tenho 10 minutos. Vamos lá. Deu o print Zice? Albert Einstein dizia que o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. A partir dessa perspectiva, percebemos que a ausência de mobilização do poder público em relação a não sei o que lá, então você está diante de uma citação que você usa para qualquer coisa. Fosse violência contra a mulher, né, que caiu antes, se fosse a questão da mobilidade urbana, a questão de, enfim, porque a mobilidade urbana gera impactos negativos. A pessoa demora para chegar em casa, ela fica doente, fica estressada, ela perde tempo com os seus familiares dentro de casa, aumenta o grau de poluição, a pessoa com aquele carro parado no trânsito, são várias as consequências relacionadas à mobilidade urbana. Vamos lá. O líder Dalai Lama dizia que cada indivíduo tem a responsabilidade de ajudar a levar nossa família global para o rumo certo. Para ele, ter boa vontade não é suficiente. É preciso nos envolvermos de forma ativa. Nesse sentido, coloquei Dalai Lama. Professor, mas Dalai Lama não está relacionado ao budismo, à religião, tal. Não, Dalai Lama já vem sendo entendido como um pacifista. A questão já tornou-se social, então já transpôs a questão da religião. Vamos lá. De acordo com o cientista Carl Sagan, mesmo um exame superficial da história revelaria que nós, seres humanos, temos uma triste tendência para cometer os mesmos erros repetidas vezes. O pensamento do autor nos permite refletir sobre como, no mundo moderno, e aí você embarca no seu tema. Vamos lá. Primeiro parágrafo, você fez a introdução. Passei para o segundo parágrafo, de acordo com o cientista, o pensamento do autor refletir sobre como o mundo moderno, então você está falando sobre a nossa tendência de repetir os mesmos erros. Isso é uma questão seríssima. Tá aqui bonitinho para você usar na sua citação social. Printzice, Tonzice, me ajuda aí, meu diretor. Então, olha aí, citação relacionada à sociedade. John Locke, filósofo inglês, defendia que as ações dos seres humanos são as melhores intérpretes de seus pensamentos. Olha aí que lindo para você usar no seu texto e pontuar. John Locke, filósofo inglês. Zilda Arns, médica e uma das principais atuantes da assistência social no Brasil, defendia que o trabalho social precisa de mobilização das forças. Nesse sentido, percebemos que, então você tem mais uma citação que serve para qualquer tema. De novo, Monteiro Lobato, mestre da literatura brasileira, defendia que um país se faz com homens e livros. Essa aí você coloca também, pode usar na proposta de intervenção. Outra citação, não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Esse pensamento proposto por Karl Marx permite-nos a reflexão de que, então você trouxe Karl Marx para a sua redaçãozice. Então, você está diante... Gente, isso aqui eleva a nota. O que vocês precisam entender é que não tem critério para criatividade. Ah, eu não me acho criativo na redação. Não tem problema em estrutura, citação e proposta de intervenção. Lembrando que esse material está disponível para download na descrição do vídeo. O material que eu estou usando aqui está disponível para download na descrição do vídeo. Titi só está dando essa coisa para o print, pode colocar o print aqui, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, às vezes, de baixar o seu
o seu materialzinho, então eu me preocupo com todos. Olha aí, o Brasil é a nossa melhor colônia, depois que deixou de ser colônia nossa. A frase do historiador, jornalista e poeta português Alexandre Herculano permite a reflexão acerca da capacidade do país em firmar-se como uma grande nação sob múltiplos aspectos. Meu Deus, qualquer coisa, é saúde, você pode usar, é segurança, você pode usar, é bem-estar, convivência social, você pode usar. A citação de Alexandre Herculano, que é um português, jornalista português. A mudança no Brasil, ela não corre, mas anda. Não corre, mas ocorre. O posicionamento do sociólogo Betinho, a partir de uma ótica otimista, ajuda a compreender como, e aí você já vai inserindo a sua ideia. Isso aqui já pode aparecer já no início do segundo parágrafo do seu texto, se você quiser. O Brasil nada teme no presente, orgulha-se do passado e confia serenamente no futuro. A frase de Getúlio Vargas revela uma postura comum em muitos segmentos da sociedade brasileira. A banca se apaixonou por você. Pode colocar essa aqui porque ela vai gostar. Estamos juntos ou não? Ah, professor, não gostei de nenhuma dessas de hoje. Assista aquela minha aula, 30 citações para fazer sua redação bombar, que lá eu tenho outras diferentes dessas. Vamos lá com o Titio Zice. Citação sobre solução. Albert Einstein dizia que uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne-o. Então, nesse sentido, aí você já começa a sua proposta de intervenção. A banca se apaixonou por você. Einstein está ajudando você a resolver o problema da sociedade, não é qualquer um. É assim que você pontua na cabeça do Enem. Para o escritor e bioquímico americano Isaac Asimov, se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. Portanto, o governo deve criar novas leis para que não sei o que, não sei o que, a sociedade precisa, não sei o que, então você já sapateou na cara da sociedade. Eu não estou aqui para fazer você querer decorar um tema, chegar lá amanhã, cair o outro. Eu estou aqui para fazer você levar citações que salvem a sua vida em qualquer tema. Esse é o meu diferencial com o que você encontra nessas abinhas aí da internet, que já era para você ter fechado há muito tempo. Vamos lá, então. O grande líder pacifista Nelson Mandela defendia que, quando se há um problema, deve-se enfrentá-lo e não disfarçá-lo. Nesse sentido, então agora é Nelson Mandela, pacifista, que vai ajudar você a resolver. Viu que você me jogou essa porra que tá me coçando o corpo até agora, esse negocinho colorido aqui, hein? Proposta de intervenção, só para garantir mais 200 pontos. Proposta de intervenção, vamos lá. Como é que você faz uma boa proposta de intervenção? Agente 1 deve fazer ação específica para que finalidade? Agente 2, vírgula, por sua vez, precisa ação específica a fim de que, separa esse a fim, teve a digitação aqui, esse a fim separado, de que, e aí ficou a fim, né? O a fim é separado. E a finalidade. Professor, como é que fica no exemplo? O governo deve criar e aprovar leis mais severas em relação ao cumprimento das medidas de prevenção a desastres ambientais, para que tragédias como a da barragem de Mariana não se repitam em nosso território. A mídia, por sua vez, precisa contribuir abrindo espaços de fiscalização e debate sobre a responsabilidade de cada cidadão frente à preservação dos recursos naturais, a fim de que, corrija-se a fim que é separado, a sociedade torne-se também mais um agente de fiscalização e denúncia da negligência ambiental com que convivemos. Então está lindo. Agora, o agente social pode ser um a mídia e outro governo. Pode ser um as ONGs, o outro a mídia. Pode ser um a igreja e outro a sociedade. Isso fica de acordo com o seu conforto. Estamos juntos? Já falei, vou repetir. Não pode ter proposta assim, ó, a sociedade deve se conscientizar. Isso, conscientizar não é ação. Ela deve se mobilizar e reivindicar. Ah, o governo deve agir. Não é proposta. O governo deve criar leis, aprovar leis. Vamos lá, então. Outra possibilidade, você coloca uma citação no começo, antes da proposta de intervenção. Aí como é que fica? Albert Einstein já dizia que uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne-o. Nesse sentido, o governo deve criar e aprovar leis mais severas em relação ao cumprimento das medidas, tal, saiu a prova no lugar de aprovar, e aí você fez a mesma proposta, mas com a citação no começo. Ok ou não ok?
Falar mais devagar. O povo me coloca uma contagem regressiva. Faltam 20 minutos para você sair do ar. Faltam 19 minutos. Aí o viado vai gritando, né? Aí, agora entra o Vilg. Viado, fala devagar. Então tá bom, meus amores. A partir de agora, eu vou falar devagar com você. Você vai acreditar em mim. E vai fazer uma boa prova. Vamos lá, perdoa Titi falando depressa, é porque tá acabando o nosso tempo e Titi tem muita coisa para dizer. Falta 1 minuto. E pior, ainda botou um erro de concordância. Falta um minuto. Eu sou obrigado a puder. Gente, eu quase xinguei um palavrão aqui. Aí, eu não sei se o meu desespero era 1 minuto faltando ou se o desespero era concordância. Para me enlouquecer, os alunos. Dá mais tempo, mas agora tu reclamou. Faltam. Olha o que Vilg me escreve. Não escrevi nada. Não escreveu nada? Só botei o número, diabo. Faltam 1 minuto. Eu não sei se na minha taquicardia era a concordância ou era o tempo que estava faltando. Perdoa a Titi vai falar mais devagar. Então vem comigo. Então, eu dei aqui uma citação no começo. Albert Einstein já dizia que uma pessoa inteligente resolve um problema. Um sábio previne. Nesse sentido. Outra possibilidade, você usa a sua citação no final. Como é que ficaria, professor, a citação no final? O governo deve criar e aprovar leis mais severas, pererê pão duro, para fiscalização e denúncia do problema ambiental com que convivemos. Afinal, como defendia o filósofo Platão, o importante não é apenas viver, mas viver bem. Então, você fechou a sua redação com uma citação filosófica de Platão. Nós estamos juntos? Sim ou não? Então, vamos lá com o titio Zício. Vamos lá? Redação nota 1000. Eu trouxe para comentar com vocês, mas acho que não vai dar tempo não. Dá tempo de comentar 2 redações aí? O tempo já foi embora o tempo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O que acontece? Tá aí disponível no material, a equipe está me apontando ali que vocês precisam dormir, precisam descansar. E o que eu trouxe para vocês foram 2 redações de nota 1000, então não tem novidade nenhuma. Eu só fiz o quê? Provei que tudo que eu falei é verdade. A questão da citação, né? Desde o iluminismo, já sabemos, deveriam saber que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto, como se observa, o Brasil, pleno século XXI, então você deve citar Brasil, você deve ter citação histórica. Começou sua redação com citação histórica, a banca se apaixona por você. Então nós não temos aqui nada, né, de novo, mas simplesmente o evento para... ganhei 10 minutos? Eles ficam me apontando armas, gente, aqui atrás. Uma redação nota 1000. Uma redação nota 1000? Então, essa segunda. Vamos lá, então. Estou certo. Não me bate, que eu me apaixono no caso. Vamos lá, então. Com o titio Zício. Desde o iluminismo, já sabemos ou deveríamos saber que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa a persistência da violência contra a mulher no Brasil em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista é verificado na teoria e não desejavelmente na prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal. Qual foi a opção desse autor? Ele terminou com encaminhamento argumentativo. É necessário serem analisadas as verdadeiras causas. Ele mostrou para a banca que ele vai falar sobre causa. Começou apresentando uma citação histórica, fez um comentário superficial, não disse grande coisa, não foi gênio, e colocou um encaminhamento argumentativo no final. Convém discutir, não precisa ser gênio para tirar nota 1000. Então vamos para o texto. Em uma primeira abordagem, é importante sinalizar que, ainda que leis como a Maria da Penha tenham contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência física, moral, psicológica, sexual contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação, a questão emocional. Ou seja, o medo é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias. Muitas vezes, a suposta submissão econômica da figura feminina agrava o desconforto. Em outros casos, fora do âmbito familiar, são instrumentos da perpetuação da violência, o medo de uma retaliação do agressor e a vergonha social, o que desestimula a busca por justiça e por direitos, peças-chave da manutenção de qualquer democracia. Gente, tem que ter citação, mas não vai
copiar texto motivador da hora da prova, tu vai zerar, hein? Não copia texto motivador, não. Na última opção, você muda as palavrinhas, escreve com as suas palavras. Voltei para cá. Em uma análise mais aprofundada, devem ser considerados fatores culturais e educacionais brasileiros. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado secundário. Esse errôneo enraizamento moral se comunica com a continuidade da suposta diminuição da figura feminina, o que eventualmente acarreta a manutenção de práticas de violência das mais variadas naturezas. A patriarcal cultura verde e amarela, durante muitos anos, foi de encontro ao princípio do iluminismo e da Revolução Francesa. Nesse contexto, é fundamental a reforma dos valores da sociedade civil. Gente, o cara tinha na cabeça uma citação sobre iluminismo. Sobre iluminismo, tem nada a ver com violência contra a mulher. Ele abriu a prova, pegou o tema violência contra a mulher, ele deu o jeito dele de enfiar iluminismo em violência contra a mulher. Tirou a nota 1000, quem estava falando não sou eu, isso aqui é a publicação do site G1, se não acredita em mim, você pode olhar lá no site. Conclusão, torna-se evidente, portanto, que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é grave e exige soluções imediatas, e não apenas um belo discurso. Ao Poder Judiciário, ao primeiro agente social, tem que ter pelo menos 2 agentes sociais, hein? Ao Poder Judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes, oriundas de inúmeros discursos democráticos. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar a questão instigando mais denúncias, cumprindo assim o seu importante papel social. A escola, a instituição formadora de valores, junto às ONGs, aqui ele colocou 318 agentes sociais, né? A escola, a instituição formadora de valores, junto às ONGs, deve promover palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez, dessa forma, a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar as ideias iluministas em prática e não apenas em teoria. Ok ou não ok? Foi ou não foi? Titio, amo você. Tem musiquinha hoje? Pra me emocionar? Como é que tá isso? Olha lá, hein? Titio Zício. Vamos lá, Vilguice? Rominho! Já está microfonado? Estou microfonado. Olha, foi muito boa a aula, né? O pessoal de casa estava querendo muito saber sobre a redação. Eu acho que está mais do que provado que a gente sabe, né, a fórmula de como alcançar essa nota 1000 aí em redação. Né? A gente está torcendo muito por vocês de casa. Ontem a gente falou muita coisa. Tá tchotchosado? Melhorou? Tá? Melhorou? Tá ruim? Eu falo com o Rômulo aqui, não tem problema não. Foi, morreu. Toma, não tem problema não. Agora acho que tchotchosou, hein? A gente falou muita coisa ontem para vocês, né? Não sei se são os mesmos alunos que estão aí, então o recado hoje é diferente, porque vocês já passaram por uma parte dessa batalha, né? Muitos de vocês estão se sentindo ótimos, né? Porque conseguiram fazer a prova do jeito que vocês queriam. Outros não estão tão felizes, porque acham que o resultado não foi da maneira que vocês esperavam. Nada disso importa mais, né? Nós temos que pensar que agora o que foi feito já foi feito. Vocês deram o melhor de vocês. Isso é o importante, tá? Amanhã é um novo dia. Vocês estão mais do que preparados. Essas últimas dicas foram dicas que vocês já viram ao longo do ano, mas Rominho relembrou porque são muito importantes. A gente espera que vocês alcancem a nota 1000 em redação, mas não só isso. Façam uma boa prova, tanto de português, literatura, né, de linguagens, como prova de matemática. Não se esqueçam das dicas que nós demos aqui hoje. Foram poucas dicas, mas porque o tempo é curto, a gente não quis prolongar, né, Rominho? A gente confia muito no trabalho que foi feito por todos vocês. E hoje, o que a gente vai desejar não é boa sorte, porque vocês estão preparados, né? Não é desejar que você faça nada diferente do que tem sido feito. Nós vamos desejar muito amor. Não é, Romulo? Eu acho que nesse momento vocês precisariam ser abraçados por nós para sentir essa energia que nós estamos transmitindo, que nós temos pensado o tempo inteiro no sucesso de vocês. Tá? Então, é com muita felicidade que a gente termina o trabalho. Tá? A gente preparou tudo isso com muito carinho para vocês. Então a gente está muito feliz de vocês terem ficado com a gente até aqui. E a gente está certo de que vai dar tudo mais do que certo amanhã. Rominho, dê sua palavra final. Seus lindos, eu não gosto de falar que eu me emociono. Eu te abraço. Hoje Titi veio pra cá passando muito mal, andou no corpo, ele sabe disso, É verdade. febre.
mas eu não podia deixar de estar com vocês num momento como esse. Então, estou aqui dando o meu melhor e eu tenho certeza que esse esforço meu não é em vão, porque você vai dar o seu melhor amanhã. A gente cresce na vida buscando fazer o melhor que nós podemos ser. A melhor versão de cada um de nós tem que ser reescrita todos os dias. E é por causa disso que nós estamos aqui acreditando na sua capacidade, acreditando na sua competência. Peço desculpa a alguns alunos, muitos alunos têm me mandado redação aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes... Instagram, né? Não fica pelas triste, redes vamos sociais. animar a galera. E aí, Titio não tem tempo de corrigir aquilo tudo, mas isso não vai ser o diferencial para poder você passar ou não, porque as dicas que eu estou dando aqui, ela tanto ajuda aquele que é experiente na escrita, como ajuda aquele que está começando a escrever agora, talvez tenha assistido a nossa aula hoje, não conheceu o nosso trabalho. A nossa confiança acompanha de maneira igual a cada um de vocês. Eu acredito em você, então eu espero que você acredite também. Rominho, o momento não é de tristeza, Não é de porque tristeza? chegou a hora... Que coração. Não era agora! Caraca, que monstro! Caraca, viúdo deu uma pinta horrorosa, já Só me assustei! Rede Nacional! Não fiz, não. Você viu que eu mantive a postura aqui, ó. Macho. Viúdo soltou a fama. Tava combinando, não era assim, demite, mano. Na rua. Um beijo. Tá muita paz. Down.